Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, que o Divino Mestre e amigo incondicional de nossas almas nos dê a sua paz e o seu amor. Que assim seja. Que bom que está aqui, na verdade. Então é uma alegria muito grande receber as irmãs e os irmãos. E hoje nós temos uma convidada. É sempre bom a gente receber um convidado, uma convidada na nossa casa. É sempre motivo de alegria. Sempre me recordo do Divino Mestre visitando as casas, sendo recebido. Que alegria receber o Divino Mestre. E nós também recebemos em nossos corações, em nossas casas, nossos lares e aqui, e também é a nossa casa. Alguém pela primeira vez? Pessoal lá de Taubaté, né? Jovens lá de Taubaté, sejam bem-vindos. Uma alegria muito grande revê-los. Depois a gente apresenta a nossa casa. A nossa casa, ela tem uma destinação muito especial, como todas as casas, mas essa destinação especial chama-se acolhimento. Não podemos estar aqui nesta casa, na Casa do Caminho, no núcleo da Cruzada, dos militares espíritas, sem nos sentirmos acolhidos. Cada vez que eu vejo alguém entrando nesta casa, eu tenho que ter certeza absoluta de que valeu a pena. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão está acolhido na nossa casa. E acolhimento significa muita coisa, principalmente amor. Nós vamos pedir, aquele pedido antigo, né? Mas que a gente tem que desligar os celulares, tá bom? Botar no mute, no modo avião. Eu coloco no modo avião, diminuo o som e ainda coloco no mudo. É melhor ainda, mas eu não posso deixar porque tem música, tem uma série de coisas. Porque senão, a pior coisa que tem é se chegar aqui e falar: coloquem seus celulares, etc., e meu celular tocar. Porque toca toda hora, né? Tá bom? E aí, às vezes, atrapalha aquele que está dirigindo ou fazendo o estudo da noite. Nós temos uma série de atividades no curso das nossas reuniões. O Sérgio, que é o nosso diretor de estudos e doutrina, ele tem feito a programação, o departamento de comunicação social divulgando. Mas nós teremos, neste mês de setembro, eu vou me adiantar um pouco, sem tomar muito tempo, uma atividade especial para nós da Cruzada, e nós somos um núcleo da Cruzada, que é a Semana Maurícia. É uma semana que ocorre de 15 a 22 de setembro, todos os anos. E aí nós vamos depois dizer como será essa Semana Maurícia. Não vai ser a primeira na nossa casa, por enquanto nós estamos construindo, reformando. Nós fazíamos a leitura da mensagem Maurícia, mas será a primeira com todos vocês. Então a gente está pensando em algumas atividades, planejando aí um sarau musical. Então a gente vai divulgar. Por isso que eu perguntei quem era musicista, quem toca instrumento. Ninguém me respondeu. Será que todo mundo é igual ao Moacir, que não toca? Eu ensino. Mas se tiver algum musicista, por favor, nos avise. Muito bem. Nós continuamos com aquelas atividades, né? Vibração dos desencarnados e encarnados, para aquela fichinha vem para cá, né? E depois vai lá para a nossa sala mediúnica. Ok? Quem desejar se inscrever em alguma atividade, nós iniciamos na semana passada e nesta semana, terça-feira, tivemos a primeira aula de fato. O primeiro encontro foi ambientação, conhecimento, uma dinâmica para a gente se conhecer, o estudo sistematizado. Já temos
23 participantes no estudo sistematizado. E hoje o pessoal do estudo sistematizado vai tirar de letra, viu, Ju? Vai tirar de letra porque nós vimos exatamente o aspecto tríplice da doutrina. Que bom. Então, hoje a nossa convidada que vai falar... Sejam os assistentes aí. Sim, pode chamar aí, pode fazer pergunta, o pessoal está afiado. Essa menina, então, aqui buscou, gravou ontem uma resposta. O atendimento fraterno segue. Então, quem quiser atendimento fraterno, é só pedir, tá certo? A gente continua com o atendimento fraterno. Manter aquele silêncio, né? Aquela calma durante o nosso estudo, para que a nossa palestrante tenha um ambiente adequado para o seu estudo. E o nosso bazar, livraria e cantina. Lembra quando nós falamos da Casa do Caminho, uma história de multiplicação dos pães e dos peixes? A cantina também tem multiplicado aí, tá certo? Pãezinho de queijo, bolo. Mas essa multiplicação não é igual a do Cristo, não. Então tem que correr depois do passe, né? Tem que guardar o lanche da nossa convidada, tá? Mas, brincadeiras à parte, nós estamos funcionando. Não é isso? E que bom. Vamos seguir assim, mas o mais importante é que a gente se mantenha unido. A gente vai instaurar uma caixa de sugestões, tá certo? Vamos ter o feedback, vamos procurando melhorar e seguindo. Muito bem. Nós vamos pedir a Cristina que faça a leitura da página inicial. E depois, então, nós vamos fazer a prece e apresentar a nossa convidada, tá certo? Que hoje já foi até cobrada por mim, né? Ela tem um coral, dirige um coral, né? Então, a gente já está pensando nesse coral aqui para fazer uma apresentação para nós, né? Tá bom? Então, Cristina, por favor. E quem sabe também nos ensinar, né? A gente formar o nosso coral. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Deus nos abençoe sempre. Essa página é uma pessoa muito especial que manda todo dia de manhã para mim. É do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângelo, psicografado por Divaldo Franco, capítulo 125 e parágrafo 150. Estuda sempre. Incorpora tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para a meditação. Torna-se o cimento forte da tua construção para o futuro. Conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e o progresso. O bom homem, que ignora caminhas escuras, lê um pouco de cada vez, porém faz-o constantemente. Então, tenhamos uma excelente noite, uma excelente palestra. Obrigada. Obrigado, Cristiano. Então vamos cerrar os nossos olhos, buscar no silêncio do coração, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, ao Cristo, nosso divino Mestre, guia e modelo da humanidade, amigo incondicional de nossas almas. E vamos rogar de forma também muito especial a Virgem Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, para que ela, em nome do Divino Mestre, em nome de Deus, estenda sobre nós, sobre a nossa casa, o seu manto de paz, de luz e de amor. Rogamos também por todas as nossas irmãs e irmãos da humanidade terrena e pela humanidade universal. Que haja paz, que haja luz, que haja harmonia, amor e bem sempre. Graças a Deus. Bom, nós recebemos hoje com muita felicidade e com muito carinho, viu, Ju? A Ju Boris, do GEAC, não é isso? E que você tenha uma noite muito feliz conosco. Né? Aqueles que acompanham também a Ju, sejam também bem-vindos e também tenham uma noite feliz conosco.
E desde já, o nosso agradecimento pelo carinho, pela atenção. E é com você agora. O tema é instigante. Aliança da ciência e da religião. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Será que existe uma aliança? Né? Aliança é isso aqui, né? Aliança é um casamento, né? Será que existe aliança entre o pensar religioso e o pensar científico? Será que existe? A tese é que sim, que não são antagônicas, né? A ciência e a religião. O pensar religioso desde os primeiros tempos, foi considerado como uma ciência, lá nos tempos primitivos. Depois, quando o homem começou a adquirir um conhecimento maior a respeito da vida, a respeito da matéria, e começou a pensar um pouco mais, refletir um pouco mais entre causa e efeito, ele começou, então, a fazer um pensamento dissociativo entre o que seria adoração a Deus, adoração à sua criatura, à sua criação, e um pensamento mais matemático, mais concreto, né? Mais de reflexão a respeito da matéria tangível. E isso durou um bocado de tempo. A gente pode até dizer que foi a fase do obscurantismo da nossa humanidade, onde houve a separação drástica do que seria o pensamento religioso, o pensar e o agir em termos de religiosidade, o pensar e o agir em termos de ciência, em termos das reflexões mais voltadas para a razão e menos voltada para o sentimento do coração. E a coisa é tão interessante, essa dicotomia aparente entre religião e ciência, que Kardec colocou isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º do Evangelho. Abriu-se o Evangelho no capítulo 1º deste livro para falar disso. E a tese de Allan Kardec é que não existe uma separação entre o pensar religioso e o pensar científico, porque doutrina de aspecto religioso e a própria ciência, o pensar filosófico, o pensar racional a respeito das coisas do mundo, se complementariam. O interessante é que, nesse capítulo 1º, antes de tratar da aliança da religião com a ciência, Kardec vem trazer para nós a respeito das leis morais, a respeito de quê? De Moisés. Moisés habitou a terra, pelo que os historiadores falam, porque o calendário é meio confuso, o calendário da época, 1.200 anos antes de Cristo. Então, 3.200 anos da nossa era. E ele recebeu no Monte Sinai, como vocês sabem, uma descrição, um conjunto de leis que depois reduzidas deram os 10 mandamentos que hoje se conhece da lei de Deus. E Kardec abre o Evangelho falando disso, para depois indagar. Existe dicotomia, antagonismo entre religião e ciência? Por que foi que Kardec começou essa jornada de reflexão
que ia dar no item 8 desse mesmo capítulo, que tratava da aliança entre os dois pensares, as duas formas de pensar. Por que foi que ele falou? Porque Kardec já estava querendo nos conduzir à reflexão de que as leis morais traziam no seu bojo a ciência de viver. A ciência humana das relações, das interligações entre os homens. Kardec quis dizer que ser bom não é para agradar a Deus, não. Deus se agrada de nós porque Deus é Pai. Deus ama seus filhos, o criminoso que acabou de fazer uma barbaridade ali, da mesma forma que ama aquele que está no altar das religiões, adorando a Ele. Deus é Pai. Deus ama a todos os seus filhos. Então, ser bom não é para agradar a Deus. É porque ser bom me remete à harmonia do universo, à harmonia sideral. Ser bom me coloca no conjunto dessa orquestração que se chama sistema cósmico, não como uma nota dissonante, mas como uma nota harmoniosa dentro daquele conjunto. E nesse conjunto dessa orquestra, disse um físico há pouco tempo, eu li esse artigo tem umas 2 semanas, no conjunto dessa orquestra tem que ter um regente. Essa orquestra que se chama sistema planetário, universo que nós conhecemos, dizem que pode haver outros que a gente ainda não conhece, mas esse universo que nós conhecemos, esse movimento de astros, de estrelas, de galáxia, por onde o homem vai navegar e evoluir, tem um regente. E esse regente se chama Deus. Então, ser bom, estar concorde com as leis, me coloca inserido num sistema onde eu não sou uma nota dissonante, onde eu colaboro com essa harmonia universal. Essa dedução eu fiz quando eu comecei a ler o capítulo, reler, né? Porque a gente lê e estuda. Eu vou fazer 80 anos ano que vem, vocês estou querendo colaborar, estou querendo compartilhar com vocês isso. 80 anos ano que vem. Então, eu nasci de berço espírita. Então, eu tenho quase 80 anos de estudo da doutrina, porque quando eu não estudava com os meus próprios olhos, eu ouvia de pai e mãe. Mas, de vez em quando, você pega um livro, você abre o livro, você lê aquilo, você diz, quem que botou isso aqui? Não é? Quem que colocou isso aqui? Eu não tinha visto isso aqui, eu pelo menos não tinha atinado para aquela verdade que está ali grafada. Então, eu, quando comecei a reler esse capítulo, foi que me deu essa indagação. Por que foi que Kardec colocou o decálogo da lei? Não vim destruir a lei como o primeiro item desse capítulo 1 do Evangelho, que supostamente trataria, claro. Né? Quem abre não sabe ainda, mas há de, pelo título, saber que trataria do Evangelho do Cristo. Né? Onde ele vai falar de ciência, a ligação da ciência. Por que ele falaria da lei? Não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Porque daquele momento primário, primitivo, onde o homem ainda concebia a ideia de Deus de uma forma muito natural, porque Deus está em nós, de uma forma muito natural. Para esse momento que estamos passando, a humanidade passou por um obscurantismo muito grande. E esse momento de obscurantismo, nós tivemos
uma necessidade, vamos falar assim. As coisas se embaralharam de tal forma que o poder eclesiástico confundiu um pouco as mentes no autoritarismo religioso. Não é? Então, aquelas leis, aquele conjunto de leis que Moisés recebera lá, foi aviltado, de certa maneira, no seu entendimento mais puro, pelos desmandos de uma igreja que tomou conta, né, por séculos do pensamento e da mente dos seus adeptos. E aí houve realmente a dicotomia. E aí ficou, aqui é religião, aqui é ciência. Por quê? Porque a religião passou, o pensamento religioso passou a não corresponder à ideia racional de quem pensa. De quem pensa, de quem elabora o pensamento. E a gente viu aí uma porção de sacrifícios de pessoas que pensaram diferentemente da igreja e sofreram com isso. Né? Me ocorre aqui Giordano Bruno, 1600, que ele mesmo saiu do lugar onde ele estava, da prisão, arrastando as correntes por 800 metros até o campo de Fiore para ser queimado. Por quê? Porque ele, refletindo sobre as coisas do mundo, sobre as causas e consequências dos nossos atos, da nossa ação sobre o mundo, sobre a matéria, ele chegou à conclusão que a vida não cessa com a morte. Caiu uma besteira de abrir a boca e falar. Porque é do pensamento científico expor as suas ideias. Não é? É uma inquietação que o cientista tem em expor suas ideias. Em dizer, gente, eu descobri uma coisa maravilhosa, como eu estou falando para vocês aqui, que eu fui perquirir porque é, né, que Kardec botou aliança junto com as leis mosaicas. Então, é uma inquietação que o cientista tem quando descobre uma verdade, que para ele é uma verdade irrefutável, porque ele vai no pensamento lógico, de consequências lógicas, e chega à conclusão e ele quer transmitir aquilo. E ele transmitiu que os homens, a alma dos homens não morre. Giordano Bruno, católico, já é santo ele, ainda não. Porque a igreja ainda fazia isso, mandava matar, depois santificava, né? Como fez com Jonadab, com tantas outras, né? A alma dos homens não morre. E ela volta num corpo diferente. Giordano Bruno está falando da reencarnação. Da reencarnação. Né? Em 1600. Ele era católico. Católico. Catolicíssimo. Depois Galileu Galilei, gente. A gente pode aqui falar em números, né? Mas Galileu Galilei não chegou a ser queimado porque ele abdicou de suas ideias, mas ele descobriu que a Terra não era plana. Ela era redonda e girava em torno do Sol, o heliocentrismo. Não é? Ele foi obrigado a dizer que não, que ele estava enganado. E na hora que ele se livrou ali da punição, ele ainda saiu resmungando, mas que ela gira, né? Não é? Faleceu depois, aí, mas na casa dele já não teve uma punição maior. Mas o próprio Galileu Galilei, ele dizia isso. Ele contestava as coisas da igreja porque ele dizia assim, eu não posso conceber que Deus, que nos deu a inteligência,
a capacidade de pensar, de concluir com as consequências do nosso pensar, que nos deu o senso e a razão, quisesse que a gente não os usasse. Eu não posso conceber. E começou, então, a fazer palestras e livros, escrever livros e discursos a respeito dessa sua ideia, não é? De que a nossa inteligência Deus nos deu para pensar as coisas do mundo. E falar contra o autoritarismo da igreja, no sentido de quando mutilava a forma dos homens de pensar diferente dela, não é? E de pensar miúdo das coisas. Bom, a gente vai depois concluir por que foi que Moisés, que Kardec colocou Moisés aí das leis, não destruir as leis, não é? Mas o interessante é a gente agora partir para o nosso tema ali, que é a aliança, que está lá no item 8, né, desse capítulo 1. Depois vocês leiam, é interessante ler. Gente, diante desse obscurantismo todo, dessa forma de que a igreja achou de matar a vida e matar o espírito, não é? Falava da imortalidade, da vida eterna, como se fosse uma morte, não é? Matou realmente a vida espiritual, não é? E desconheceu Jesus, porque nós temos, na igreja, a gente fala disso porque historicamente é isso. Ninguém aqui condena a expressão religiosa nenhuma, não é? Mas, como instituição, a gente tem que falar, porque é histórico. A religião católica vê a anunciação de Maria, a anunciação do anjo a Maria, o nascimento de Jesus, e vê a morte de Jesus, o caminho do Calvário, a Via Crucis, que inclusive mandou colocar em todas as igrejas, não é? Aquelas figuras da Via Crucis. Mas a vida de Jesus mesmo, a igreja substituiu por um catecismo próprio, trabalhado em concílio, e muitas vezes movido por interesses políticos da época e econômicos. A vida de Jesus mesmo não é estudada. Nas igrejas são cantados os salmos, são recitados os profetas, mas a vida de Jesus mesmo pouco se conheceu nessa época que passou. Séculos e séculos assim, de catequese, de ensinar o homem a não pensar, de tudo que pensasse que não fosse pelo autoritarismo eclesiástico, estaria fora e era tido como heresia. Isso durou séculos e séculos. Mas assim, toda tempestade tem o seu fim. Depois da tempestade, pois é. E a bonança veio até para esse momento. Porque no início do século XIX, já ainda no meados do século XVIII, a Terra começou a mudar. Começaram a vir espíritos de luz, espíritos com inteligência já muito aguçada, e fez uma reviravolta no pensar científico da época, de forma que, né, parece que Kardec, não é Kardec que usa, Conan Doyle usa esse termo. Leiam lá, História do Espiritismo, de Sir Arthur Conan Doyle, aquele mesmo escritor de Sherlock Holmes.
ele diz que houve uma invasão organizada dos espíritos sobre a face da Terra. Nenhum momento melhor do que aquele para a gente conhecer o mundo dos espíritos, onde as ciências começaram a efervescer na cabeça do homem, nas ideias do homem. O iluminismo tomou conta, chamado iluminismo, esse momento, tomou conta de toda a Europa, com a renovação na maneira de pensar nas artes, na maneira de pensar na literatura, na maneira de pensar na dança, na maneira de pensar cientificamente, na maneira de pensar as coisas do mundo, as relações de um homem com o outro, e surgiram aí as ciências que hoje em dia, o mundo científico, o método científico, e que hoje em dia a gente pode apreciar nessas inovações todas tecnológicas e todo o surgimento de todas as ciências, incluindo as ciências humanas. Filosofia despontou, que já existia. Sócrates, um grande filósofo, morreu por quê? Porque falava da vida imortal. Porque falava da necessidade do homem se conhecer para se projetar no mundo. Porque ele tinha uma destinação, ele tinha um plano. Falava das ideias inatas que depois Platão desenvolveu e morreu por isso, obrigado a tomar cicuta. E a mulher dele, quando chegou no tribunal onde ele já tinha sido sentenciado, chegou preocupada. Sócrates, imagino, meu querido, imagino. Você foi obrigado, Sócrates, a tomar cicuta e a morrer em função de suas ideias. Ele disse, mas o que tem isso? Você foi condenado à morte, Sócrates, mas todos nós estamos condenados à morte. Não, mas o seu foi injustamente. E você queria que fosse justamente? Não é? Então, todas as maneiras de pensar na época que foram refutadas passaram a revivecer. Houve uma eclosão de pensamentos naquela época, início do século XIX. Surgimento das ciências humanas, das ciências sociais, surgimento da psicologia, da parapsicologia, surgimento da psicanálise com Freud, surgimento do interesse do homem em conhecer-se, não só a si, como a criação de Deus. Como é que Deus criou o mundo? Como é que foi isso? E surgiram as ciências na forja desse iluminismo de ideias. Aí surgiram o quê? Conhecimento do átomo. Em 1800, não é? Com John Dalton, o conhecimento do átomo. Do conhecimento do átomo, depois o conhecimento de que o átomo era feito de elétrons que estão no nosso corpo. Nós temos quantos, o Antônio Sérgio sabe isso de cor. Quantos átomos nós temos no nosso corpo? 7 octilhões, gente. Você bota um aqui na frente e bota 27 zeros atrás. Você tem um octilhão. Multiplica por 7. Nós temos 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo tem uma certa quantidade também, que vai de 30 a 100 e poucos elétrons. Nós somos feitos de energia. E hoje em dia se sabe que essa energia, ela se comporta como matéria, às vezes se comporta como luz. Nós somos feitos de luz. O nosso corpo é feito de luz. E a matéria densa, que se achava que era o mundo real, não passa de uma ilusão ótica, porque não existe matéria concreta, não existe concretude, existe na nossa visão. Mas os espaços interatômicos da matéria são infinitos. E são agregados pelos elétrons que acompanham uma força diretriz, que é a força diretriz do Criador. Nessa época,
que surgiram aí a invasão dos espíritos, que começaram os espíritos a dizer, bom, agora está na hora deles saberem que nós existimos, que existe um plano espiritual, que a alma, quando morre, não fica vagando, ou não fica no éter, ou num jardim do Éden, comendo manjar e tocando flauta, não. As outras vão para as profundezas dos infernos, viver eternamente com o fogo lhe queimando. Não, existe uma dinâmica da vida espiritual tão forte, que, na verdade, é o plano espiritual que existe. A terra, a matéria, a concretude é uma consequência. Aí você vê Teilhard de Chardin, jesuíta, católico, dizendo, nós não somos um corpo que temos um espírito, não. Nós somos um espírito eterno e imortal, que temos provisoriamente aqui e ali um corpo. E a nossa trajetória é milenar. Foi morto. Abriu a boca. Falou do que sabia, graças a Deus falou. Não é? Então, nesse fervilhar de ideias, surgem os movimentos que eles chamaram de fenômenos psíquicos. A mediunidade eclodiu. Quem que é médium aqui? Levanta a mão. Todos são, né? Todos deveriam levantar a mão, né? Os que levantaram a mão são especialmente médiuns, porque conseguem provocar fenômenos patentes de certa intensidade, como disse Kardec, na questão 159. Mas essa mediunidade que eclodiu, ela está em nós. Todos somos médiuns de uma ou de uma outra maneira, mas mais ou menos médiuns, não mais ou menos, mas mais ou menos uma gradação, que um dia essa mediunidade vai se eclodir. Mas naquela época parece que pipocava. Em todas as partes do planeta começou nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox protestantes. E depois foi para a Europa e encheu os salões europeus durante 4 invernos de brincadeira com os espíritos, as famosas mesas girantes. E Kardec, todos os estudiosos na época se, vamos dizer, inquietaram com esses fenômenos. Quer dizer que a Igreja Católica, quando falava de demônio, quer dizer que estava certo? O demônio existe? Essas coisas que acontecem nas casas, que eles chamam de poltergeist, né? Que naquela época passou a ser mais ou menos comum, todas as casas se viam isso, assombrações, são provocados por esses demônios que a Igreja Católica falava. E os estudiosos começaram a se inquietar, os cientistas começaram a se reunir para tentar debelar aquela informação, aquele negócio está meio esquisito. Aqui no campo, no fervilhar, na fecundação das ideias científicas, na criação do método experimental científico, no surgimento das ciências. Isso agora começando? Isso agora? Porque tem que ter um sentido. E isso vai incomodar o nosso ilustre cientista estudioso. Como é o nome dele? Hipólite Leon Denis. O nosso Allan Kardec foi incomodar. E ele começou a pesquisar que fenômenos eram esses e apresentou para nós, depois de muitos anos de estudo e de pesquisa científica pelo método dedutivo, método da experimentação e observação e dedução, apresentou para nós as luzes de uma doutrina maravilhosa, que em nada parecia com as religiões até então vigentes, porque ela não era exatamente uma religião, era um modo de pensar
que tinha os 3 aspectos. Tinha um aspecto científico, tinha um aspecto filosófico e tinha um aspecto religioso. A gente podia discorrer aqui muito sobre os aspectos todos da doutrina espírita, não é? Aspecto científico, por quê? Desse conhecimento do macrocósmico até o microcósmico, do mundo infinitamente pequeno, do conhecimento dos átomos, do conhecimento dos elétrons, deduziu-se que era ali a origem do mundo. E que era ali também a origem da humanização do homem na Terra. Aquela ideia retrógrada que não agradava em nada o pensamento científico de que o homem foi feito do limo da terra, ali foi refutada a ideia. E hoje a gente compreende que a ideia traz uma grande metáfora, uma grande bela metáfora sobre a criação do homem. O homem foi feito do limo da terra, olha o limo da terra aqui, ó. Porque os primeiros estágios do espírito como homem, que não se deram na terra, bem verdade, está escrito no livro dos espíritos, se deram a Lures e outros planetas. Mas as primeiras encarnações do espírito se deram no corpo animal. E ele vai ganhando em humanização a partir das várias encarnações. Olha aí a teoria darwiniana da evolução. Olha aí o achado do elo perdido, de que Darwin se ocupava, e que se ocupou, e que não achou, que não encontrou. O elo perdido nos outros planetas, quando vier aqui, nós viemos habitar a Terra já tinha passado pelo período primitivo, não é? Então, olha aí a questão do elo perdido, porque Darwin estudou o homem na Terra, não estudou a evolução espiritual toda, desde o mundo, onde os espíritos ainda se arrastam, os espíritos do homem encarnado ainda se arrastam na Terra. Um axioma da ciência contribui para a gente saber que as primeiras encarnações do espírito como homem não se deram na Terra. Nós estamos aqui de empréstimo. Se deram a luz em outros planetas. É um axioma da ciência que diz que a ontogênese repete a filogênese. A ontogênese, o processo de criação do feto no ventre da mãe, processo embrionário, zigoto primeiro, depois o conservado, depois o embrião, depois o feto, depois o homem nascido. Todo esse processo de crescimento no ventre acompanha toda a evolução da humanidade. Toda a evolução, todo o processo nosso, que nós passamos encarnados em outros mundos, naturalmente. Porque aqui não se conheceu um homem que se arrasta. E você vê a criança que passa pelo processo. Balbucio, não é? Aprendendo a falar, aprendendo a segurar a cabeça, depois o andar, não é? E depois começar a se levantar e andar. O homem aqui já era pitecantropos zerados já, não é? Eu gosto de 2 patas. Não é? Então, essa fase nós não passamos. Mas vocês veem que aí o pensamento da doutrina espírita, quando os cientistas estudavam o macrocosmos e o microcosmos, a doutrina espírita, então, vinha para elucidar o que era aquilo e começar a fazer o fechamento, a aliança entre um e outro pensar. O que mais que ele poderia falar disso? Deixa eu buscar aqui na minha memória. Hoje, as pesquisas que nós vimos aí do DNA, as pesquisas dos cromossomos, as pesquisas do genoma,
chegam a conclusões maravilhosas a respeito do homem e da criação de Deus. Nós temos as pesquisas, já ouviram falar da sequência de Fibonacci? Sim. É o desenho divino, a assinatura de Deus em tudo que ele criou. É uma sequência que existe em tudo que é matéria. É uma sequência numérica que está presente em tudo. É como se Deus botasse a assinatura dele em tudo que ele criou. Pesquisa científica falando de Deus. O desenho de Deus, a assinatura de Deus, a espiral divina. Tudo tem a forma de espiral, o desenho igual a nossa orelha. O feto, a orelha, ou as circunvoluções do cérebro, tem todo um desenho espiralado, que estão chamando do desenho de Deus. Pesquisa da ciência, aproximando o homem da ideia de Deus. Não mais, gente, a adoração. A doutrina espírita veio trazer uma proposta para nós. Não basta ter fé, não basta crer, é preciso conhecer. E a gente pensa em Einstein, quando ele fala que a ciência sem a religião é cega. E a religião sem a ciência é manca. Não sabe para onde vai. Titubeia, claudica. E Kardec vem dizendo que é necessário que a gente olhe com mais respeito às teorias científicas, porque elas não criam nada, mas elas descobrem, e no bojo dessa descoberta está a ideia de Deus, a ideia da criação, a ideia de por que estamos no mundo. Nós estamos no mundo para progredir, para evoluir e fazer com que o mundo progrida e evolua com nossa atividade sobre ele. Então, não mais adoração, não mais o pensamento mágico de achar que aquilo vai acabar se eu não ajo. Se eu não ajo para que acabe, se eu não ajo para que modifique. Não mais adoração a Deus e aos espíritos como santos e colocando, afastando-os de nós. Eles interagem conosco, eles trabalham para a nossa felicidade, eles querem o nosso progresso. A mediunidade precisa ser estudada sob a luz da ciência. Mais profundamente ainda não foi. Para entender como é que se processa esse canal. Se eu tenho um rádio e ele funciona muito bem, tem ondas, frequências moduladas, ondas médias e curtas, ele é muito bom, ele é ótimo, ele pega uma estação da Europa, mas ele não consegue pegar uma onda de televisão. Não está apetrechado para isso. Nós estamos apetrechados para sintonizar com o mundo espiritual. E o mundo espiritual e o mundo material é um só. Não existe dicotomia. Uma é consequência da outra, uma realidade é consequência da outra e chega a ser causa da outra. Nós falamos em causa e a gente lembra, né, também das descobertas a respeito de causa e efeito. Não é? Primeiro de Thomson, depois de Newton. Né? E hoje a doutrina espírita vem falando que causa e efeito, primeiro que prova a existência de Deus, porque não existe um efeito sem uma causa. Se a coisa é criada e é existente, existe uma causa. Se não existe a causa, não existe a coisa. Desde Thomson. Depois Newton apurou para dizer de ação e reação. Ação e reação. Toda ação traz uma reação de igual força em sentido contrário.
Se eu empurro alguma coisa, eu vou para trás. Se eu atiro uma espingarda, o movimento vai para trás primeiro, para depois ir para frente. Uma nave que se desloca no ar, ele solta os gases que o impulsionam, os gases vão para trás, ele vai para frente. Lei de causa e efeito que Kardec apropriou, que os espíritos apropriaram e disseram para Kardec que tudo que fazemos tem uma consequência imediata, da mesma força, na mesma proporção, em sentido contrário. Faço ao outro, o outro faz comigo. Eu faço nem a natureza faz comigo. Em sentido contrário. Então, o espírito em mim, atuando sobre a matéria, faz com que eu progrida. E eu progredindo, eu produzo melhor forma de viver no mundo. Não existe antagonismo. É uma lei só. Mas o pensar religioso é o pensar moral, filosófico do homem. E o pensar científico é o estudo da matéria, com todas as suas consequências. Obrigada. Intelecto e moral. Intelecto e moral. Intelecto e moral. As duas inteligências, as duas Duas asas, né, para a gente Duas asas da evolução. duas asas, senão a gente vai ficar rodando em círculo. É verdade. Eu sou um passarinho com asa, E para equilíbrio, né? As duas coisas para que a gente possa voar. Aí eu rodo para a direita, eu rodo para a esquerda, mas não sai do lugar. Exatamente. É isso aí. Igual, né? Aí, todas as descobertas da natureza foi pela observação, né, do mundo, das suas coisas, das suas consequências. Obrigada a vocês. Espero que eu possa voltar aí para a gente conversar mais. Gostei da casa, viu? Nós gostamos de você também. Mas vocês não vão se ver livre de mim tão cedo. Não queremos, nem queremos. Nem queremos. Muito obrigado pela aula, né? Foi uma aula, né, minha gente? Vamos aplaudir a professora. Kardec, né? Também, né? Ele que me deu a bola. Nós aplaudindo vocês, a gente aplaude todos eles Ele que me deu a bola. que fizeram a gente chegar nesse ponto. Eu fico ali. Que noite maravilhosa, na verdade? Verdade. É bom a gente adquirir conhecimento, ser convidado a pensar. Essa semana, a gente conversando no estudo sistematizado, a nossa professora, né, a Naila, ela fez, depois da introdução teórica, ela fez uma dinâmica com 3 grupos, cada grupo pegou um aspecto da doutrina, ciência, filosofia, religião, e a gente acompanhando o debate, né? Quanta coisa a gente traz de contribuição para o debate, e a grande conclusão que nós chegamos, né, entre tantas conclusões positivas, é que a doutrina, ela permite a cada um de nós o livre pensar. É interessante porque quando nós questionamos, e nós questionamos também os espíritos, as benfeitoras e benfeitores, eles têm uma paciência tremenda conosco, assim como nós também devemos ou deveríamos ter tido, né? Paciência com os nossos filhos. Então, eles nos veem como filhos queridos, amados. Então, que doutrina maravilhosa. Eu sempre digo que eu gostaria de ter outra religião, porque essa me cobra todo dia pensar, refletir, caminhar, estudar, ser melhor. Ser melhor. Porque, como diz Joana de Ângeles, naquele filme extraordinário de Divaldo, aquele momento, a minha esposa sempre chama a atenção nesse momento, entre tantos momentos maravilhosos daquele filme que retrata uma vida, uma missão maravilhosa, ela diz assim: a questão sempre foi entre você e você mesmo. Não é verdade?
E eu lembro que Divaldo, num momento muito difícil, ele chamou por Joana, né? Falou: minha irmã, você ditou centenas de páginas sobre o meu intermédio, ou para o meu intermédio, e não disse uma palavra para mim. E ela falou assim: meu filho, todas as páginas que eu psicografei chorando e psicografei para você. Você que compartilhou com a humanidade. Tomou para o outro. A gente tem que tomar cuidado quando dá cutucada nas nossas benfeitoras e benfeitores, porque a lição vem, não é verdade? Que lição maravilhosa. Então, todo esse conhecimento compartilhado faz com que a gente pense, reflita, mas, sobretudo, procure ser melhor e amar mais. O próprio Einstein tem uma frase muito interessante que diz assim: eu pensei 99 vezes e não encontrei nenhuma solução. Parei de pensar uma só vez. Toda a solução se apresentou. A teoria da relatividade ela foi intuída. É um canal que nós ainda estamos buscando desenvolver. Então, muito obrigado pela aula. Eu adorei. Agradeço também aos irmãos que nos acompanharam, impossibilitados de estarem presencialmente. Eu só lembro, confesso que me incomodou um pouco, assim como nós temos que desligar os nossos celulares, aqueles que nos acompanham pelo Meet, tem que colocar o microfone no mute. Eu fiquei preocupado para não interferir na nossa convidada. Então, é importante esses cuidados para que a gente possa criar esse ambiente adequado para ter uma aula como nós tivemos. Vamos ver se eu não esqueci nada. Tem uma cola aqui também, sabe? A memória vai... Nós vamos fazer a prece de encerramento. Temos a água fluidificada. Então, depois a água vai lá para fora. Tá certo? Lembrando, novamente, aqueles pedidos aqui são tratados com muito carinho, muita atenção e cuidado. Não poderia ser diferente depois. Amanhã, nós temos, antes da reunião mediúnica, um momento de irradiação. E a gente observa que as nossas benfeitoras e benfeitores pegam esses bilhetinhos e partem para cuidar daqueles que nós intencionamos. Isso é maravilhoso. O poder da oração também é ciência, né? Comprovando o poder da oração. Então, essa irradiação tem força. Nem sempre a gente recebe conforme a gente pensa. Mas que vem, vem. Tá certo? De acordo com o nosso merecimento. Durante o passe, vamos guardar silêncio, para manter esse clima de amor, de tranquilidade, de serenidade. E aí, após o passe, aí sim, após o passe, aí tem um momento profano, né? Aí nós vamos para a cantina, vamos comprar no bazar, vamos gastar bastante no bazar, né? Ainda tem um momento, a livraria fica entre o profano e o sagrado, né? Nós temos os nossos livros, tá certo? E que a gente possa, após os encerramentos dos nossos trabalhos, ter uma noite de muita paz. Seguimos, com certeza, estudando no plano espiritual e nos tornando pessoas melhores. Vamos, então, agradecer a Deus pela presença da nossa irmã, a Ju, já íntima de nós, né? A gente trata de Ju. Jucinha, que ela possa receber as bênçãos da nossa oração, assim como os convidados que a acompanharam. Certamente nós temos aí um médium de transporte. E vamos agradecer este momento, Senhor. Lembrando, quando subiste ao monte, Senhor, acompanhado de Pedro, João e Tiago, transfigurasse em luz, mostrando a nossa verdadeira essência. E Pedro, extasiado daquele momento, afirmou: que bom que é estarmos aqui, Senhor, sentindo em nossos corações e mentes, em nós,
o mesmo Cristo transfigurado em luz, nós queremos afirmar, Senhor, que bom que é estarmos aqui. Ser conosco, que a tua paz, Senhor, teu amor, a tua luz permaneça em nossos corações e mentes, acompanhando-nos na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, os médios vão aplicar o passe. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Eu vou fechar a sala.